Tem algo que quase ninguém te conta, mas que pode mudar completamente o rumo da sua vida, não só aqui, mas na eternidade. E talvez você nunca mais ouça isso de novo. Não é exagero, nem apelo dramático. É uma verdade espiritual que tem sido ignorada por milhares de pessoas todos os dias, inclusive por quem acha que está no caminho certo. Porque o que te separa de uma vida plena com Deus não é simplesmente o erro que você cometeu, o pecado que insiste em voltar, ou o passado que você tenta esquecer. O que te afasta de verdade é não reconhecer o que está dentro de você. É seguir uma fé mecânica, fria, decorada. É tentar obedecer a um Deus que você ainda não conheceu de verdade. Tem muita gente que acorda todos os dias e faz tudo certo. Ora, lê a Bíblia, vai à igreja, canta, ajuda os outros. Mas lá dentro, no íntimo, sente como se tivesse uma parede entre ela e Deus. Um silêncio profundo, um vazio que nenhuma música, nenhuma pregação e nenhum esforço consegue preencher. Isso pode gerar uma culpa silenciosa, uma dor que ninguém vê, uma frustração que te faz se sentir uma fraude espiritual. E quer saber o que é mais duro? É que nem sempre isso acontece porque você se afastou de Deus. Às vezes, acontece justamente porque você nunca se aproximou da maneira certa. Você aprendeu a seguir regras, mas não aprendeu a ouvir a voz dele. Você não precisa ser alguém ruim para se perder espiritualmente. Às vezes, é o contrário. Tem gente que foi criada na fé, que cresceu ouvindo sobre Jesus, que teve experiências sobrenaturais e, mesmo assim, hoje vive um deserto. E esse deserto tem um nome: religiosidade. É quando a forma toma o lugar do espírito. É quando a aparência de fé esconde a falta de arrependimento verdadeiro. É o que aconteceu com muitos personagens bíblicos, homens e mulheres, que foram chamados por Deus, que viram milagres, que tiveram promessas, mas que se perderam porque alimentaram o orgulho e esconderam a verdade de si mesmos. Você já se perguntou por que algumas pessoas que vivem no pecado mais escancarado parecem encontrar libertação, enquanto outras que estão na igreja há 15, 20 anos ainda estão presas nos mesmos ciclos? A resposta pode parecer dura, mas é libertadora. É porque Deus não trabalha com fachada. Ele não se impressiona com o que a gente mostra. Ele transforma o que a gente entrega. Enquanto você esconder suas dores, seus traumas, sua raiva, sua culpa e fingir que está tudo bem, o céu continua distante. Mas o dia que você parar de correr e dizer: Deus, eu estou cansado de fingir, eu estou aqui como eu sou, é nesse exato momento que ele entra. E não entra para julgar. Ele entra para reconstruir. Existe um tipo de engano que é mais perigoso do que o pecado escancarado. É aquele que faz você acreditar que está tudo certo entre você e Deus, quando na verdade não está. É como um vírus silencioso que vai corroendo a alma aos poucos, enquanto você segue cantando, pregando, ajudando os outros, fazendo parte do ministério. Você continua sendo admirada pelas pessoas, mas cada vez mais distante do céu. Sabe o que é isso? É quando a sua relação com Deus virou uma performance. Você decora versículos, mas não se emociona mais com eles. Você fala de fé, mas não vive mais aquela fé que te fazia tremer. O fogo virou cinza e você nem percebeu. Na Bíblia, existe uma cena que parte o coração. Um homem escolhido, separado por Deus, cheio de dons, um líder. Ele começou bem, era ousado, corajoso, tinha tudo para ser uma referência. Mas ao longo do tempo, deixou o orgulho crescer. Parou de ouvir a voz do Espírito. Começou a justificar seus erros. Sabe o que aconteceu? Um dia ele acordou e o Espírito Santo já não estava mais com ele. E ele nem percebeu. O nome dele era Eli, mas podia ser o meu ou o seu. Porque quando a gente vive uma fé baseada no costume e não na presença,
A gente se torna insensível à ausência de Deus. E isso é uma tragédia que ninguém vê. Uma alma vazia por dentro, mas que continua funcionando por fora. E talvez você esteja exatamente assim, cumprindo tudo, fazendo tudo certo, mas com o coração travado. E eu preciso te dizer com todo o amor, se você continuar resistindo ao toque do Espírito, se continuar ignorando esse chamado interno, Deus pode te permitir seguir sozinho. E isso não é punição. Isso é consequência. Ele te ama tanto que te dá liberdade para escolher. E se você escolher o orgulho, a fachada, a máscara, ele respeita, mas o preço é alto e ele está tentando evitar que você pague. Só que nem tudo está perdido. Se o seu coração ainda sente um incômodo, se essas palavras estão mexendo com você de alguma forma, é porque ainda há esperança. Deus ainda está te chamando, ainda há tempo de voltar. E não importa o quanto você se afastou, quantas vezes caiu, ou o quanto você se acha imperdoável. Ele quer o seu coração do jeito que ele está agora. É nesse estado bruto, rachado, confuso, que ele opera os maiores milagres. E olha, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque alguma coisa dentro de você está viva. Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, não por minha causa, mas por você. Porque essa comunidade existe para a gente crescer junto, sem máscaras, sem religiosidade, com verdade. E me conta nos comentários, o que foi que mais te tocou até aqui? Qual parte mexeu com você de um jeito que você nem esperava? Pode ser só uma frase, um versículo, uma sensação. Eu vou ler cada comentário com carinho. Vamos construir um espaço de cura aqui, entre a gente. Você já percebeu como o coração humano é cheio de camadas? Às vezes, por fora, a gente tá rindo, fazendo piada, postando stories, mas por dentro há um grito abafado, uma vontade de sumir, de parar o tempo, de respirar sem medo. E aí a gente corre para distrações, tenta resolver no braço, procura conselhos errados, se entrega ao que promete alívio rápido e só afunda mais. Mas sabe o que ninguém fala? Que há um lugar onde essa dor se dissolve. E não é um lugar físico, é um encontro. Um reencontro com aquele que conhece o nome do teu medo, que sabe quantas vezes você chorou escondida e ainda assim decidiu levantar, que viu você implorar em silêncio, Deus, só me dá um sinal, só me mostra que ainda está comigo. Esse sinal talvez esteja aqui agora, nessas palavras. Não porque elas sejam mágicas, mas porque o Espírito Santo escolheu esse momento, esse vídeo, esse lugar para te alcançar. Talvez tudo pareça desmoronando na tua vida. Relações frias, noites insones, culpa que não vai embora. Mas mesmo assim, ele veio até aqui só para dizer, eu ainda quero você, ainda acredito em você, ainda tenho planos para você. É agora. Não depois, não quando você estiver melhor. Não quando tiver resolvido tudo. É agora, no caos, na dúvida, no meio dessa bagunça interna. Porque é no deserto que ele fala mais alto. É quando você se sente perdida que ele se torna o caminho. E sabe de uma coisa? O arrependimento verdadeiro não é um castigo. É um presente. É a chance de começar de novo com o coração limpo, com a alma leve, com os olhos brilhando de fé outra vez. Pedro caiu, sim, mas ele se levantou. Davi pecou, mas voltou com lágrimas. Raabe era uma prostituta e foi redimida. O que te impede de crer que com você também pode haver recomeço? Não se trata de merecimento, e sim de entrega. Deus não quer sua perfeição, Ele quer a sua verdade. E se esse vídeo te ajudou, se ele te tocou de alguma forma, então compartilha. Não por estatísticas, mas porque alguém que você ama pode estar a um passo do abismo. Às vezes um simples link salva uma alma. E se ainda não fez isso, se inscreve agora aqui no canal. Mas deixa eu te dizer de outro jeito. Entra para essa família. A gente chora junto, ora junto e levanta junto. Aqui ninguém aponta o dedo. A gente estende a mão. Isso aqui é mais do que vídeos.
é um espaço de reencontro com o céu. Nos comentários, conta pra gente sua história. Você já viveu um recomeço? Já achou que estava longe demais, mas Deus te puxou de volta? Ou você ainda está lutando para sair da lama? Compartilha, porque quando uma mulher conta sua dor, outras centenas se sentem acolhidas. Vamos construir isso juntas, um lugar onde a graça é mais alta que o passado. E se você aprendeu algo aqui, escreve também. Isso ajuda outras pessoas a se abrirem. Eu vou ler, responder e orar com você, sempre.